Olá, queridos alunos, estou aqui novamente para trazer dois temas, asilo e refúgio. Nossa, olha a importância desse tema, refúgio, né? Um tema que está na ordem do dia, né? Como nós ouvimos falar em refugiados nos dias atuais. Então, vamos para o nosso material. Nós temos então aqui hoje dois temas a serem estudados, refúgio e asilo. Vamos começar então pelo refúgio, tá? Para que nós possamos começar a falar sobre refúgio, nós temos que nos remeter a uma convenção, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951. Então, o primeiro marco de proteção internacional desse tema, né, de refugiados, foi esta Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951. Vejam bem, por que será, né, que essa convenção ela data de 1951? Vejam bem, a gente teve um evento extremamente significativo, né, em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela causou um genocídio e produziu uma série de refugiados, né, pela Europa e, por que não dizer, para o mundo, né? E essa convenção de 1951, ela vem com a missão, com o escopo de trazer direitos de refugiados, né, trazer os direitos de refugiados e proteger juridicamente refugiados. Inicialmente, ela era devotada aos refugiados judeus da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, por um protocolo de 1967, ela se universalizou, né? Não havia mais essa limitação, por força do protocolo de 67, a uma proteção específica aos refugiados da Segunda Guerra Mundial. Então, a Convenção de 1951, estudada, ela foi alterada pelo protocolo de 67, né, que fez com que esse documento se estendesse a outros refugiados, não só aqueles que se tornaram refugiados em virtude da Segunda Guerra Mundial. Bom, em termos de Brasil, nós temos uma lei, a Lei 9474 de 1997, que ela, na realidade, traz os principais dispositivos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados para o Brasil, tá? Então, a Lei 9474 de 97, ela traz para o nosso ordenamento jurídico, para o sistema jurídico brasileiro, né, as principais disposições da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Bom, vamos observar então a definição de refugiado da Lei 9474 de 97. Vamos para o nosso material. Bom, a Lei 9474 de 97, no seu artigo 1º, tá, ela se refere ao refugiado como um indivíduo que, primeiro, devido a fundados temores de perseguição, né, eu vou chamar atenção para isso, fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Vamos dar uma parada e vamos voltar aqui para mim. Então, vejam bem, logo na primeira definição, né, existem 3 alíneas nesse artigo 1º, logo de início, a Lei 9474 de 97 alude ao refugiado como um indivíduo que sofre perseguição e tem fundado temor de voltar de seu país. Então, aí nós temos 2 características do refugiado, né? O fundado temor de perseguição, né? Ele foge do seu país, né? E tem temor de perseguição, né? Então, ele saiu do seu país porque ele sofreu perseguições, né, de ordem política, religiosa, por questões étnicas. Então, essa é a tônica, tá, do primeiro dispositivo da Lei 9474 de 97. O refugiado é um indivíduo que foge do seu país e tem temor, ele tem medo de retornar a ele devido às perseguições dessas naturezas. Vamos prosseguir. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em virtude, né, em função das circunstâncias antes denominadas. Ou então,
né, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade e buscar refúgio em outro país. Vejam que eu estou destacando aqui, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Vamos voltar aqui. Então, eles não são perseguidos, né, por questões políticas, étnicas, religiosas. Entretanto, eles sofrem violações de direitos humanos. Qual é o exemplo que a gente pode dar aí? Guerras, conflitos armados, né, são exemplos de violações de direitos humanos. E, em virtude disso, eles resolvem deixar o seu país, né, procurar um país que possa oferecer maior segurança a eles, né, que zele, né, um país que possa zelar, né, de uma forma melhor pela dignidade deles. Então, nós aí temos, né, de uma maneira muito simples até, a definição de refugiado, né? Então, o refugiado é aquele indivíduo que sofre perseguição, né, como já foi dito aqui, e tem temor de voltar ao seu país, ou então é aquele indivíduo que, em virtude, né, de violações de direitos humanos em seu país, ele resolve, né, buscar refúgio, buscar proteção em outro país para que ele possa recomeçar uma vida, né, para que ele possa ter uma vida nova. Bom, aqui no Brasil existe um órgão que é competente para julgar os pedidos de refúgio, que é o Comitê Nacional para Refugiados, conforme está aqui, né, no nosso material. Então, Comitê Nacional para Refugiados, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, né? A sigla desse órgão é CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. Então, uma pessoa, geralmente um refugiado, né, dependendo da situação, chega aqui sem documentação qualquer, até imagine, está ocorrendo uma guerra no país dele, né, ele saiu correndo, deixou seu país, né, em virtude desses acontecimentos terríveis, e chega aqui sem documentação. O que ele vai fazer? Ele vai ser deportado? Não. Né? A Lei 9474 diz que ele deve chegar aqui e procurar logo a autoridade migratória e requerer, né, o pedido de refúgio, a condição de refugiado. Né? Esse pedido é direcionado a quem? Ao CONARE, ao Comitê Nacional para Refugiados. É esse órgão que vai julgar os pedidos de refúgio. Bom, antes da gente entrar em asilo político, só algumas observações. Virem aqui para mim novamente. O estrangeiro, uma vez que tenha sido concedido a ele o status de refugiado aqui no Brasil, ele terá toda a documentação, estará aqui regular, de maneira regular, e terá um passaporte específico, né, que a gente chama de passaporte para estrangeiros. Na realidade, esse passaporte para estrangeiros pode nos levar ao equívoco de achar que qualquer estrangeiro regular aqui no Brasil tem esse tipo de passaporte. Não. Esse passaporte para estrangeiros, ele é destinado ao asilado, ao refugiado e ao apátrida, tá? Que possuísse documento de viagem específico, né? Esse passaporte para estrangeiros que é emitido pela Polícia Federal, né? Outro dado interessante é o seguinte: o indivíduo, uma vez refugiado aqui no Brasil, uma vez que ele tenha adquirido esse status, né, de refugiado, ele não pode ser devolvido ao seu país, tá? Existe um princípio internacional chamado princípio do non-refoulement, né, ou não devolução, segundo o qual, uma vez concedido o status de refugiado, ele não pode ser devolvido ao seu país. Pode o refugiado sair do Brasil? Vocês vão dizer, sim, porque ele tem um passaporte específico, certo, mas as saídas dele do território nacional em direção ao exterior deverão ser notificadas ao governo federal, sob pena de se entender que ele renunciou tacitamente ao seu status de refugiado aqui. Bom, visto nesses principais aspectos sobre refugiados, vamos agora para o asilo. Vamos ao asilo político. Asilo político ele pode ser definido como ato de soberania estatal, de competência do presidente da República, cuja duração ou prorrogação compete ao ministro da Justiça. Vocês podem estar se indagando, qual a diferença então entre refugiado e asilado? Asilo político, o asilado, é aquele estrangeiro que ganhou proteção do governo brasileiro,
Mas no caso do asilo, a perseguição é uma perseguição política individual. Então vamos admitir o seguinte, tá? Houve um golpe em um determinado país e um indivíduo está sendo perseguido politicamente, um estrangeiro está sendo perseguido politicamente naquele país, né? Inclusive a própria vida dele pode ser colocada em risco, a segurança ou até mesmo a liberdade devido àquela perseguição política. E aí o que ele faz? Ele procura certos locais que possuem proteção internacional, como por exemplo a Embaixada do Brasil. Ele ingressa na Embaixada do Brasil e solicita proteção. Então aí nós temos o caso do asilo político. Vamos voltar aqui. O asilado, ele pode sofrer extradição passiva? Será que ele pode sofrer extradição passiva? É o seguinte, uma vez tendo sido concedido asilo, né, a um estrangeiro, ele está protegido também pelo governo brasileiro. Portanto, ele não pode ser extraditado para outro país. Tanto o asilado quanto o refugiado estão sob proteção do governo brasileiro. O que pode acontecer, prezados alunos, é que o asilo ele pode ser de duas ordens. Vamos voltar para o material. Ele pode ser o asilo territorial ou o asilo diplomático. Vamos exemplificar, de modo a tornar mais didática, a diferença entre asilo territorial e asilo diplomático. Vamos voltar aqui. No asilo territorial, o indivíduo está sendo perseguido em razões políticas. Vamos supor que num país vizinho ele está sendo perseguido por razões políticas. E aí ele cruza a fronteira e pede asilo ao Brasil. Então, no asilo territorial, o indivíduo ele sai do seu país por perseguição política, ele está sendo perseguido individualmente e chega no Brasil e pede a proteção. Pede para ficar aqui sob proteção do governo brasileiro. A outra situação de asilo diplomático, que foi até um caso que eu exemplifiquei há pouco, né? No asilo diplomático, a perseguição ela é realizada dentro do território do estado de perseguição. E o asilo, a proteção é dada, né? O asilo, essa proteção, ela é dada dentro do território do estado de perseguição. Então, por exemplo, vamos admitir, né, que num determinado país, né, o nacional daquele país, ele está sendo perseguido politicamente e a sua segurança e a sua liberdade estão, inclusive, em risco devido a essa perseguição política. Ele ingressa num local que tem proteção internacional, como a Embaixada do Brasil no exterior, a residência oficial do embaixador, um navio ou aeronave militar brasileiros, um acampamento militar brasileiros e solicita proteção. Quem vai aferir se essa perseguição é política ou não? É o Estado que está sendo solicitado. Então o Brasil, na realidade, uma vez demandado, é que entenderá se aquela perseguição é política ou não. Se a perseguição é política, fatalmente o Brasil concederá o asilo, até porque se trata de um dos princípios que estão contidos no artigo 4º da Constituição da República. A Constituição da República traz em seu artigo 4º princípios que regem o Brasil nas suas relações exteriores. E no inciso 10 está a concessão de asilo político. Então, toda vez que o Brasil for demandado para conceder asilo político e entender que se trata de fato de perseguição política, a despeito do que o Estado perseguidor pense, né, a despeito do Estado perseguidor entender que não é perseguição política, mas se o Brasil interpretar que se trata de uma perseguição política, ele considerará a proteção. No caso do asilo diplomático, ele está numa embaixada, está na residência oficial do embaixador. É necessário que o Estado de perseguição conceda a ele um documento chamado de salvo-conduto, né? É um documento que permite àquele estrangeiro sair do território do estado de perseguição incólume, tá? Então o nome desse documento é salvo-conduto. Outro ponto trazido aqui, né, no nosso estudo, vamos voltar para o material, é a saída do país sem prévia autorização do ministro da Justiça configura renúncia ao benefício. Um raciocínio, pessoal, muito parecido com o do refúgio, né? O estrangeiro está aqui como asilado. Ele pode se retirar do território nacional desde que ele
tem uma prévia autorização do Ministério da Justiça. Caso contrário, isso configurará o quê? Renúncia a essa proteção. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.